nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao único digno de honra, louvor e adoração, que é a Ti, Senhor. Nós servimos ao Deus vivo, a Jesus Cristo de Nazaré, nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra e sobre todo o universo. Senhor, nós pedimos, acampa Teus anjos e arcanjos neste local, em cada casa que está assistindo, na casa dos nossos irmãos, no Brasil, sitia todo o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, a Europa, Senhor, seja todo, Senhor, varrido pelo exército do Deus vivo, Senhor. Guarda, guia e proteja os Teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, se há no nosso meio algum enfermo, que ele seja radicalmente curado, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém, Senhor, que está internado num hospital, designa o Teu anjo até este lugar, Senhor, que sejam radicalmente curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sejam todos curados no nome de Jesus. E nós já Te agradecemos, Senhor, e fala conosco nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, guarda, guie e nos proteja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E hoje eu recebi, amados, eu tenho pensado por esses dias a respeito da aliança que o Senhor tem conosco. Das alianças que Ele fez, que são muitas na Bíblia, né? Mas algumas bem específicas. Pensei, puxa, eu sempre tentava entender algo, a gente sempre tenta entender, né? Naturalmente, mas tem coisas que a gente não entende naturalmente, a gente só vai entender espiritualmente, sobrenaturalmente, né? Então eu estava lendo, estava ouvindo, até ouvi uma pregação a respeito, e hoje eu recebi uma mensagem muito impressionante. Pode pegar a Bíblia ali se quiser. Muito impressionante. Eu, inclusive, eu vou ler para vocês, amados, eu vou ler. Por que eu vou ler isso aqui? Que é um testemunho extraordinário. Um testemunho extraordinário. Dos muitos que eu sei que cada um aqui tem. Né? Todos nós temos um testemunho maravilhoso de coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas. Né? Daquilo que a gente viu. A gente ainda não sabe daquilo que nós ainda não vimos. Né? Mas eu vou ler para vocês, amados, porque isso tem tudo a ver com aliança. Quantas vezes as pessoas às vezes pensam assim, ai, mas eu não ouço Deus falar, eu não ouço o Espírito Santo, eu nunca vi milagres, eu não vi nada disso. Não é verdade? Mas não é porque você não tenha visto que Deus não seja Deus, que Jesus não seja Jesus e que o Espírito Santo não seja o Espírito Santo. Não. Então eu vou ler para vocês, amados. Olha só. Quem me mandou foi a irmã lá de Minas Gerais. E hoje completamos um ano da maior experiência de milagre que vivenciamos até hoje. Experimentamos o céu na terra, dia 6 de dezembro de 2018. O dia prometia muitas alegrias, a vitória de levar os meus filhos ao culto ecumênico da formatura. Tão engraçado. Quando nasceram, eu me perguntava sobre a minha capacidade em cuidar deles. Eu tinha dúvidas, muitas dúvidas, mas que bom que Deus não tinha nenhuma. Naquele 6 de dezembro, nosso dia era de festa o dia todo. Celebramos a formatura, que conquista. Entretanto, dias antes, não me lembro ao certo quantos, eu creio que a filha, né? Conversávamos no seu quarto e ela disse, mamãe, eu queria tanto ver um milagre meu.
Um milagre que eu não tivesse dúvida que foi Deus que fez. Eu tenho dúvida se milagres existem de verdade. Eu respondi: minha filha, mas nossa vida, já tivemos tantos milagres, tantas evidências de que Deus é real, do que Ele fez e faz por nós. Temos tantos testemunhos. Ela respondeu: mas não é uma coisa minha, uma experiência minha. Eu queria uma experiência minha e eu fiquei pensando um pouco e disse: vamos orar. Vamos pedir para Deus te dar essa experiência. A Bíblia nos diz em João 13:13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então vamos orar, amém? E ela respondeu: amém. Na minha mente eu pensei: meu Deus, só a experiência. Em nome de Jesus, eu não suportaria vê-la se machucar para ter uma experiência. O Senhor sabe de todas as coisas e pronto. Assunto esquecido nas mãos de Deus. A gente se esquece, Deus não. Bom, no dia 6 de dezembro, minha filha estava radiante, maravilhosa, seria a oradora da turma, treinou, organizou roupa, cabelo, sapato, alegria, convite para os amigos, para o amor, tudo lindo. Aí ela citou outro nome, não sei se é o outro filho, acho que é outro filho, não estava tão animado assim. Ele não é tão festeiro como eu e Bianca, mas também não se opõe, logo entra na festa. Durante o dia olhamos para o céu e vimos uma grande nuvem negra rodeando Belo Horizonte, saindo daqui da região que aos nossos olhos era a cidade de Contagem, e rodeando a cidade. À noite, quando saímos para a formatura, enfim, a chuva nos esperava impiedosa e cruel. Reflexos da natureza, que cuidamos tão mal. Somos parte do processo destrutivo, chegamos ao local de destino, na Avenida Senhora do Carmo, onde seria o culto ecumênico. Algo muito forte nos aconteceu. O Espírito Santo já confirmava em nossos corações que algo aconteceria. Sinalizou. O clima estava tenso, a chuva forte e intensa, o sentimento de que não tínhamos controle de absolutamente nada. Pensamos em parar, não havia espaço. Pensamos em mudar a rota, mas o trânsito já estava parado. Não havia para onde ir. E de repente, fios cortados, pegando fogo pelo chão, estávamos ao lado do posto de gasolina. Água em enxurrada, não dava para descer do carro, uma verdadeira tempestade. Estávamos encurralados. Olhamos para o lado naquele cenário de horror e a árvore foi se entrelaçando sobre os fios e vieram em cima do nosso carro. Um sandeiro. Eu, Léo, Rômulo e Bianca, dentro do carro, sem termos como sair. As pessoas olhavam e não entendiam o que estava se passando. Atrás do nosso carro, uma van escolar, crianças gritavam desesperadas. Ao vermos as árvores sobre o nosso carro, olhávamos um para o outro estarrecidos, no meio do desespero de não sabermos como agir, na expectativa de que algo pudesse ainda piorar. Um sentimento desesperador nos sobreveio e com ele a certeza de que Deus estava no controle das nossas vidas. Rômulo dormia enquanto a árvore descia sobre o nosso carro. Acordou e perguntou: o que estava acontecendo? Bianca, distraída no celular, perguntou: mamãe, o que houve? E eu respondi: uma árvore caiu em cima do nosso carro. Apesar da vontade desesperada de chorar e sair dali, pegamos as mãos um do outro e oramos. Chamamos ao Senhor, clamamos ao Senhor por misericórdia. O teto do carro ficou a milímetros da mão do Léo. Olhar para trás e ver os meus filhos conversando comigo parecia algo impossível. Aos poucos, a chuva foi se abrandando e consegui abrir a porta do meu lado. Desci, gritei para que as pessoas pudessem vir ajudar. Anjos apareceram ali. Conseguiram retirar o Léo. Sim, eu acredito em anjos. Anjos que Deus coloca em nossas vidas
para serem pontes e muitas vezes salvação, com palavras, ações, comportamentos, sentimentos, cuidado. E muitas vezes com a única possibilidade de ajuda, que foi o caso neste dia. Não sei como, mas um rapaz de nome Leonardo conseguiu com 2 murros quebrar a janela de trás e retirar o meu filho Rômulo por ali. Vou postar aqui fotos do Rômulo, para quem não conhece ter ideia do tamanho dele. Era impossível o Rômulo sair pela janela. Em seguida saiu a Bianca, em seguida todos se movimentando para retirar as crianças da van e levar para o posto policial. 5 crianças ilesas. 4 adultos que simplesmente não teriam a menor possibilidade de sair de dentro do sandeiro sem um arranhão sequer. Vidros quebrados, carro com perda total e pessoas inteiras sem nenhum machucado, sem um arranhão. A Bíblia nos diz em Jeremias: trazei à memória aquilo que te dá esperança. Por este motivo, hoje mostro a vocês que onde Deus tem um propósito e uma missão a cumprir, certamente haverá livramento. Fiquei ali por muito tempo olhando estarrecida para a cena, sem entender absolutamente nada. As fichas foram caindo aos poucos. E alguns dias depois eu olhava para a situação e Deus me trouxe à memória. Vocês não pediram por um milagre? Então, está aí o milagre. É um milagre. É um milagre. E um milagre não pode ficar oculto. Ele é a manifestação real do poder de Deus. Você tem dúvida do poder de Deus? Faça a prova dele. É o que a Bíblia diz. Devo minha vida e a vida dos meus filhos e marido a Ele. Somos alvos de um milagre. Somos alvo do sopro de vida que todos os dias o Senhor manifesta em nós. E por esse motivo somos gratos. Deixo aqui algumas fotos. Fotos do antes e do depois. Do local, fotos de antes e depois do nosso carro. Fotos de antes e depois da nossa família. Que nosso testemunho te traga esperança, te traga a capacidade de compreender que o nosso Deus é o Deus de todo o poder. Te traga valorização de vida. Gente, é muito impressionante. Eu não sei se a Andressa vai conseguir mostrar aqui. Isso aqui tá. Foi impressionante, foi uma enxurrada horrível, um temporal horrível que deu. E o carro, além de ficar preso debaixo de uma árvore, mas é a árvore. Tem as fotos ali. E, como se diz, ninguém se machucou. Mas a gente tem que cuidar o que pede, né? Deus existe e faz milagres, eu precisando desses milagres ou não, eu vendo ou não. Né? Todos os dias o Senhor nos dá grandes livramentos, todos os dias, não é verdade? Então é impressionante isso. Então eu sempre digo, Senhor, eu sempre oro, né? Sempre, Senhor, me livra de todo mal, que os teus anjos e arcanjos estejam guardando todos os carros, faz o mesmo com o meu, faz com todos os cristãos nos 4 cantos do planeta, né? Com todos os nossos irmãos. Por quê? Porque Deus tem compromisso. Ele tem compromisso com a sua palavra, ele tem compromisso com aqueles que têm, como se diz, compromisso com ele, aqueles que têm a marca da promessa, da aliança, que é o sangue de Jesus, que é ter hoje o Espírito Santo dentro de nós, que nos faz totalmente diferente. Gostaria de trazer uma... Tinha que ser milagre para todo mundo salvar. Oh, glória! Obrigada, querida. Bom, então, eu só vou trazer à nossa memória sobre 3 alianças. A primeira aliança está lá em Gênesis 9:11. Quem lembra? A segunda aliança está lá em Gênesis também, 17:11. E a terceira aliança é do Novo Testamento, né? É o que está hoje, como se diz, está em... É o que hoje nós vivemos na nova aliança, né? Então vamos lá abrir em Gênesis 9:11.
aqui, amados, lembra-se que Noé tinha saído já da arca com toda a sua família, né? Você sabe toda a história lá. Aqui no 9 diz assim: vou estabelecer a minha aliança com vocês, com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Essa foi a primeira. E essa, quem não lembra? Às vezes a gente vê um arco-íris e a gente fica: o arco-íris, que lindo! São cores belíssimas, né? E é impossível não lembrar da aliança que Deus fez sobre os seres vivos e sobre a terra. E isso todo mundo vê. Crente, não crente, descrente, né? Todas as religiões, todas as raças, todos veem. Aí vamos pular para a segunda aliança. A segunda aliança, essa aqui é visível até hoje para todos. A segunda aliança está lá em Gênesis 17, 11. É um outro tipo de aliança. No 15, fala aqui que depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Até aqui. Agora a gente pula lá para 17. 17, 9. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. A primeira aliança todos viam e todos ainda veem. A segunda aliança será guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Serão nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança.
E aqui Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E aí continua. Mas o que eu quero falar é isso aqui. Primeira aliança que Deus fez com a família de Noé, botou o sinal para todos verem. E até hoje a gente ainda vê. Mesmo ela não estando em vigor. Mas Deus não muda a sua palavra. Ela é visível. E é impossível tu ver um arco-íris e não se lembrar da promessa de Deus, né? Eu sempre me lembro. Até quando eu não tinha Jesus eu lembrava. Porque o pouco que a gente conhece, a gente lembra, né? A segunda, Deus fez com Abraão e disse como que seria a circuncisão no prepúcio. Aí eu sempre pensava, mas o que isso tem a ver? Eu ficava imaginando, né? Mas fala de quê? Fala de sementes, né? Que todos que fosse circuncidado, esse era o diferencial. E era uma aliança guardada na carne. A pessoa, se tu não soubesse que era judeu, tu não saberia que se ele era incircunciso ou não, ou circuncidado. Não tinha como saber. Era guardada na carne. E de geração, foi passando de geração em geração. Que eu creio que até hoje ainda, os judeus ainda fazem circuncisão, né? E fiquei pensando, e uma outra parte muito interessante, quando Davi, lembra que por 40 dias o gigante lá estava, como se diz, estava zombando de Israel, né? Ele gritava, não há no meio de Israel um homem que possa lutar comigo, né? Aí veio aquele menino, aquele rapazinho lá e diz, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Hoje ainda o Senhor colocará debaixo dos nossos pés, vamos passar para hoje, né? O que significa? Por quê? Aliança é promessa. E a promessa não foi eu que fiz, foi o Senhor que fez. Fez na primeira, fez na segunda, e nós estamos na terceira aliança. Qual é a terceira aliança, mas agora, nós, para sermos cristãos, temos nosso nome escrito no livro da vida, não precisamos ter uma aliança na carne, escondida. Não, a nossa aliança agora é onde? No coração. No coração. No coração, através do sangue derramado lá na cruz do Calvário. Jesus, Filho de Deus, é herança, como se diz, é vida, é uma descendência. Abraão, com todos os seus descendentes, né, que foi até a linhagem de Jesus. Então, hoje, amados, nós temos salvação e não precisamos circuncidar nossa carne, mas eu lembro que nós temos que circuncidar o nosso coração. Quando nós invocamos Jesus, o coração de carne, aliás, o coração de pedra, o coração duro, ele é trocado. Porque se não é trocado, não gera o entendimento da palavra de Deus. É impossível. Se o Espírito Santo não vir aquela fagulha do Espírito Santo, não muda nada. Nada muda. Não é verdade? Eu lembro que eu tinha ganhado uma Bíblia e ela ficava aberta lá no Salmo 91, em cima de um balcão lá que eu tinha. Quando eu estava muito angustiada, eu ia lá ler e lia aquilo e pensava assim, mas o que quer dizer isso? Realmente, a gente não tem entendimento. Aquelas palavras são umas palavras assim que parece que é de outro universo, né? E realmente é mesmo. Mas a gente não compreende. Hoje, como eu olho e penso, meu Deus, como é que eu não compreendia? Porque não é mental, é espiritual, né? Deus muda, Ele toca o nosso coração, quando nós invocamos Jesus, a fagulha do Espírito Santo de Deus, porque foi Ele que convence do pecado todo pecador. Né? Então eu tive muita convicção do quão pecador eu era, eu e minha família, né? E ficava pensando. Então, queridos, em Jesus,
Acabou-se os ritos de aliança. A aliança agora foi no sangue dele e é imutável. Não tem como mudar isso. Ninguém pode inventar. Agora alguém inventar lá que agora tem que fazer um outro tipo de aliança. Não, isso é tudo conversa fiada. E teve uma época que estava na moda isso. Deus mandou fazer uma aliança. Ele já fez. Já fez e já cumpriu tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, queridos. Então, a primeira aliança no céu, que para todo mundo ver. A segunda na carne, só a pessoa sabe da promessa, né? E da sua descendência tem bênçãos de toda sorte de bênção, todas. Então olha para Abraão e vê o que ele diz: te darei essa terra, serão abençoados todos os teus filhos, né? Mas eu nem filho tenho. Não, mas gerarás filho, né? Manda ele contar as estrelas, manda contar como se diz, a areia, para ver se é possível. É impossível, né? E realmente Deus é maravilhoso, amados. Então, a terceira aliança é a aliança que Jesus veio em carne, nasceu em carne, nasceu da Virgem, pregou aqui nesse planeta, né? Ficou 33 anos e alguns meses, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ele hoje está assentado nas regiões celestiais à direita de Deus. Então, e não precisa fazer mais nada. Só precisamos estarmos lavados, aceitarmos este sangue. Porque este sangue ele é poderoso e ele é suficiente. E junto dele, junto com esse sangue, vem em Cristo, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. E como filhos, nós também temos uma herança. Não falo de herança de pai, mãe, coisas naturais, mas estou falando de herança espiritual. E a gente precisa saber quem nós somos, amados. Às vezes a luta está tão grande, né? Tá tão difícil, a gente esquece de quem somos. O Senhor disse que se tiveres fé, fariam as coisas que viram Ele fazer, ou que nós ouvimos Ele fazer, e fariam outras maiores ainda. Então, o que está faltando? Fé. Nós precisamos colocar, em prática, exercer a fé. Vamos exercer a fé. Essa semana também recebi uma mensagem de uma irmã lá, que ela lembrou que o gás começou a ficar preto, ela lembrou para orar. Aí ela disse: ai, Senhor, eu vou orar, abençoou para que dure mais tempo. E ainda fazia 2 semanas que ela estava lá. Então, é pela fé. Pela fé. E nós não precisamos fazer mais nada, porque na cruz já está feito. Quando Jesus diz: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está feito. Está feito. E o mais impressionante ainda, ele disse: eu rogarei ao Pai para que mande o Consolador, né? E hoje nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus, uma das, como dizia o vovô, o recheio entre Deus e Jesus habita aonde? No nosso coração. Dentro de nós. Primeira aliança, todos vêm. A segunda era na carne. E a terceira é dentro de nós. Temos o nosso nome escrito no livro da vida e temos o Espírito Santo em nós. Glória a Deus. No Antigo Testamento a gente lê lá que o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. Aí o profeta falava, né, entregava palavras, a direção de Deus. Mas hoje, amados, só não ouve ao Senhor quem não quer. Quem não quer. A Bíblia fala, e às vezes eu pensei: nossa, quanto tempo
Pô, eu fiquei pensando por que existia aquela aliança lá na circuncisão. Eu queria compreender, sabe? Queria entender naturalmente, mas não senti. Deus sabe como faz. Ele sabe como ele é como se diz, Deus é um Deus de multiformes sabedorias, e Ele sabe como alcançar alguém, Ele sabe como tocar no nosso coração, Ele tem todas as respostas que ninguém me responde. Ele responde todas as minhas perguntas, que muitas vezes eu passei anos e anos e anos pensando, por que isso, mas por que aquilo, poderia ser assim. Não, está tudo aqui como deveria ser, e está certo, correto, perfeito, né? Então, queridos, eu queria agora pedir para vocês, vamos dar um pulo lá para Atos dos Apóstolos. E para nós mantermos essa aliança, a nossa aliança com o Senhor, nós precisamos ter nascido de novo. Porque quando nascemos de novo, o Espírito de Deus vem e faz morada dentro de nós. Atos 2. Glória a Deus. Então, queridos, Atos 2. Eu vou ler tudo isso aqui, tá? Porque eu acho isso maravilhoso. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. A gente lembra que dia de Pentecoste era um feriado, né? Que os judeus vinham de vários lugares, né? Para festejar essa festa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Tem outras versões que diz como um vento impetuoso. Eu acho essa mais bonito. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra:
sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósitos determinados e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu fico muito impressionada. Então, amados, imagina aquelas poucas palavras de Pedro, como se diz, alcançou 3.000 pessoas. Por quê, amados? Porque o Espírito Santo de Deus era transbordante na vida deles. É o Espírito Santo de Deus que vivifica a noiva. É o Espírito Santo de Deus que conduz a noiva. Ele que alerta a noiva, que ele diz: não, não faça isso. Não, não saia agora. Não faça, não diga isso. Ele é o orientador. E ele é extremamente fiel, porque ele está a serviço do noivo. Ele foi incumbido pelo Senhor para guardar, cuidar e levar
a noiva ao encontro nos ares de Jesus, do noivo. Então isso é muito, muito tremendo, amados. E nós precisamos todos os dias pedir: Senhor, renova dentro de nós a unção do Teu Espírito Santo. Para quê? Para que nós suportemos os dias, porque a cada dia tem sido, o mundo está de mal a pior. Mas nós temos, imagina que quantos nós estamos aqui, quantos somos no total, se cada um falar da obra da cruz e alcançar 3.000 num dia, imagina? Imagine, gente, como se diz, é extraordinário isso, né? E esse extraordinário é por causa do Espírito Santo. Ele faz o agir sobrenatural. E pega mais uma aguinha pra mim. Então, amados, a gente precisa colocar em prática. No nosso meio alguém doente, vamos orar até ficar curado. Basta uma vez, mas depende a fé. Depende a fé. Eu sempre digo, tu pode orar para multiplicar, se tu tem alguns grãos de arroz, ou você pode, depende da fé, orar para que venha a existência. Como se diz, é uma fé um pouquinho mais profunda, mas quem realiza é o Senhor. É o Senhor. E eu fico pensando, meu Deus, quantas maravilhas a gente podia fazer, né? E por que a gente não faz? Porque a gente se acomoda, né? A gente conhecedor conhece a Bíblia, conhece as histórias bíblicas e vai conhecendo, e às vezes a gente vai, quando a gente alcança uma certa estabilidade, não temos muito com o que pedir, não temos muito, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós precisamos diariamente, amados, diariamente, tirar aquele tempo para ser renovados, para manter essa chama no nosso coração sempre acesa, a ter alegria em estar nos caminhos do Senhor. E isso nos fortalece para o dia a dia, para o tempo ruim, para o mundo, para as coisas do mundo, né? Isso nos fortalece. A gente não fica abalado, nós não podemos nos abalar, porque nós sabemos em quem temos crido, né? E Deus não é homem para que minta mais. Então nós precisamos realmente orar, crer e agradecer. Eu lembro que o vovô sempre dizia, já agradecia. Pediu uma vez, já agradece. Eu pensava, já? Que a gente acha que é pelo nosso muito falar. E não é, né? É pela fé. Pela fé. E o que é mais incrível que é, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Jesus, então nós temos que ser ousados na fé. A responsabilidade de cumprir, de realizar, é do Senhor. É do Senhor, não é nossa. Nós somos aqueles que anunciam, aqueles que falam, aqueles que oram, aqueles que contam, né? Falam das boas novas. Amém, amados? Amém. Não se esqueçam que o Natal está chegando, né? Não que Jesus tenha nascido nesse dia, né? Para mim ele nasceu lá por festa dos tabernáculos, né? Porque ele tabernaculou no meio do seu povo, né? Isso, segundo eu, por mim próprio, tá? Eu fico imaginando. Mas o Natal é uma excelente oportunidade, amados, de falar do amor de Deus, de falar do cumprimento da promessa, que Natal não é Papai Noel, né? Relembrar as alianças. Né? Exatamente. É muito tremendo. Que nem, por exemplo, tu faz lá uma comida diferente, faz um churrasco, faz o que quiser, né? Esse estar compartilhando com a família.
ou aqueles que não têm família, que as famílias estão longe com os amigos, né? E poder falar, contar das maravilhas que o Senhor tem feito por nós. São muitas, mano, são muitas. Imagina se cada um de nós começasse a contar, nós íamos terminar amanhã, não é verdade? Muitas histórias, muitas coisas que alegram. A gente não pode esquecer, eu sempre digo, às vezes tu tá meio chororô, não fica muito tempo olhando para aquilo ali. Começa a trazer à lembrança aquilo que nos traz alegria, né? As promessas de Deus, as coisas tremendas que Ele faz, né? E às vezes a coisa tá bravo lá, mas tu lembra do Senhor no dia da aflição. E Ele nos ouve sempre, sempre. Porque servimos a um Deus vivo. Ele não está morto. E o Espírito Santo está aqui na terra. Amém, amados? Está aqui ao nosso dispor, né? Eu sempre lembro quando o pastor João Carlos sempre dizia assim, eu perguntava, pastor, por que a gente não vê? Ele contava lá, quando houve aquele derramar do Espírito Santo, tem até aquela foto que todo mundo incendiado, assim como fala aqui, né? A foto, eles estão tudo incendiados na foto, né? Coisa impressionante, né? E quis Deus que fosse registrado naquela câmera fotográfica, né? E como se diz, eu crio igual, mas é maravilhoso enxergar, porque tu vê o cumprimento de Atos 2 aqui, ó, naquela foto, né? E eu sempre perguntava, pastor, mas por que agora a gente não ouve, não vê, quase, a gente ouve pouco, né? Eu lembro quando eu vim morar em São Leopoldo, eu tinha 6 anos de idade, havia na cidade uma tenda, perto que hoje é perto do trem ali, né? Eu acho que era quadrangular ali. Antes de ser quadrangular, era uma tenda. Aí eu lembro que tinha na rádio, depois da 1 da tarde, por aí o missionário falava na rádio, daí eu orava. Eu achava muito interessante, né? E eu ouvia. Luiz Carlos Pinto. Nem lembro dele, mas eu lembro de ouvir, eu era criança. Para ver, amados, como isso é importante. A família que eu morava não era crente, não era cristã, mas eles ouviam. E eu, enquanto lavava a louça, eu ouvia também, né? E como é interessante isso, né? A gente, não dá para dizer que é impossível dizer que alguém não tenha ouvido falar de Jesus, né? Aquele terreno, um terreno que tinha assim diagonal ao presídio municipal de São Leopoldo. Lá no presídio? Assim, aquele terreno diagonal. Ah, é? Tinha A tia Isabel e tinha sempre lá. a tia Isabel, elas eram da igreja episcopal, né? Sim, mas sim. Quando passou os caras Pinto de São Paulo, ele era um missionário. Sim, eu lembro que era um missionário. Ele começou a pregar ali porque não tinha templo, né? Sim, sim. E no dia da inauguração do templo, todo mundo que assistia ali às pregações dele foram em caravana, caminhando até aquele ponto. Lembras ali, que é na próxima estação do trem de São Paulo. Não é São Paulo ali? Não. Acho que é. Acho que é São Paulo, sim. São Paulo. É muito interessante isso, né? Como fica gravado isso na mente de uma criança, né? De qualquer pessoa. Mas na minha ficou muito... Eu nunca esqueci o nome daquele missionário. Eu nunca esqueci o nome daquele missionário. Eu acho que ele deve ser vivo ainda. Deve ser. É possível. Tem uma boa idade. Não é possível, né? Então, mas... como é importante isso, né? E aí eu acho que fui umas 2 vezes lá, porque a família que eu morava, a mulher tinha uma doença, ela queria ser curada. Mas aí em tudo que é lugar, né? Então, não tinha Jesus no coração, né? Mas Deus, olha só, quis Deus que eu lá, lavando a louça, ouvia e cria naquilo, né? Até que eu li aquela Bíblia e passou anos antes essa senhora durou bastante tempo. Eu não lembro com quantos anos ela faleceu. Mas não quebra, né? Não sei com quantos anos ela faleceu, Mas ela se foi curou? com 90 e poucos anos. Hã? Ela se curou? Não. 90 e poucos anos,
E aí, onde eu tô aqui, eu soube que ela estava doente e eu entendi que era para mim lá na casa dela, orar com ela. E eu fui. Entrei no carro, nunca errei a rampa aqui, me atravessei de um jeito. E eu disse, meu Deus, eu entendi que alguém não queria que eu fosse lá, né? Olha, que não vou contar para vocês. Ela falou assim, eu assim, Senhor, foi o Senhor que colocou no meu coração para mim ir lá falar de Jesus, apresentar Jesus, né, para essa senhora. Então, o Senhor manda teu anjo me desentala aqui da rampa, né? E consegui sair. E fui. Foi muito impressionante que daí eu cheguei, aí perguntei como é que ela estava bem magrinha na cama e tudo. Aí eu disse, olha, eu vim aqui para orar pela senhora. A senhora conhece Jesus? A senhora aceita Jesus? Sim, sempre teve no meu coração. Ah, meu pai. Amém? Que assim seja. Mas aí eu disse assim, então tá. Vamos fazer uma oração então, porque na Bíblia diz isso, que a gente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E declarar com a sua boca. Aí eu lembro que conduzia ela em oração. Assim, Deus, em nome de Jesus, peço perdão pelos meus pecados. E quando foi dos pecados, estalou os olhos. Né? E eu, em nome de Jesus, continuamos. E aí conduzi ela em oração. Aí ela também consagrou os seus filhos, os seus netos, a sua geração a Jesus. Depois de mais um tempo ela faleceu. Mas é muito impressionante isso. Porque o meu coração foi com muita alegria. E a gente sente muita alegria, né? Quando tu alcança alguém, quando tu consegue, Deus te usa, tu te dispõe a isso. Porque ela não era uma pessoa muito fácil, não. Eu sempre digo que eu passei 10 anos, fui morar com 6, saí de lá com 16. Lá, naquele lugar, eu sempre disse, né? Que eu decidi a espécie de pessoa que eu ia ser na vida. Porque lá o negócio era brabo. Eu sempre brincava, né? Que apanhava de hora em hora, que nem idosa de homeopatia. Eu nunca sabia a hora. Mas tudo bem. Como se diz, aquele última família que eu morei, das 9 que eu passei, ali foi realmente, ali foi o doutorado para tipo espécie de pessoa que tu ia querer ser. Né? E eu fazia tudo o contrário, né? Eu era do contra. Isso não é pra ti. Eu pensava assim, quem disse que não é pra mim? Tem que pegar com a mão direita. E por que Deus fez duas? Por que será que tem uma esquerda e a direita? Aquelas coisas assim, né? E era muito interessante que ela não me tratava bem, nem um pouco. Mas quando ela tinha aquele problema, que ela se engasgava e não conseguia comer, ficava uma situação horrível, né? Aí eu sempre cuidava dela. Muito bem. Mas muito bem. Fazia isso, fazia aquilo, sabe? Dava para ela, cuidava dela. E aí é interessante porque tu não espera. As pessoas que fazem maldades, elas não esperam serem retribuídas com bondade. E quando isso acontece, ou elas têm um medo muito grande da outra pessoa, ela precisar de ajuda e a outra pessoa se vingar, ser como ela fez, né? E quando tu faz diferente, eles são muito confrontados. Muito confrontados. E assim que tem que ser, né? Sim, é impressionante. As pessoas ficam, tipo assim, não sabem o que falar, não sabem o que dizer, não sabem o que agir, mas é maravilhoso fazer o bem. Fazer o bem para quem te fez mal. A Bíblia fala que você tem que fazer o bem a todos, né? Mas principalmente sem como se diz, sem nada no coração, com alegria no coração, né? E glória a Deus que aquela pessoa que para mim foi uma situação muito difícil, mas eu ganhei ela para Jesus. Glória a Deus. Amém. E ela era uma pessoa que não realmente, ela não lia a Bíblia, porque naquela casa só tinha 2 livros. Quando eu aprendi a ler, então eu lia e relia durante anos e anos e anos,
Não tinha uma Bíblia, nem para dizer assim que eu podia ler pelo menos. Era um livro de história de capa preta, que tinha alguns desenhos, né, assim desenhado preto e branco, e um livro de ciência, físicas e biologia. Então eu passei anos e anos lendo os mesmos livros, né? Até um dia que chegou um presente de vários livros, que alguém botou fora. Mas assim, amados, isso que eu falei, isso é uma, como dizer, isso é uma obrigação do cristão, né? Nós temos que ser diferentes. Como é que eu não vou ter amor se Jesus me alcançou? Se o Senhor mudou minha história, a história da minha família, me deu esperança, né? Me mudou meu nome, né? Hoje eu tenho uma herança celestial com o Senhor, né? Antes eu não era nada, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada. Mas com o Senhor nós temos uma família, amém? E é maravilhoso ter uma família, amados. Olha, é muito bom. A família da nossa casa e a família do Senhor. Temos irmãos que moram no Japão, nos Estados Unidos, aqui em São Leopoldo, ali, sabe? E essa família, ela tem um DNA único, que é o DNA de Jesus, do sangue de Jesus. E isso faz diferença, amados. É isso que nos fortalece. Quando um tá fraco, o outro vai lá, ajuda, né? Não, eu estou aqui junto. Porque, amados, muitas vezes a situação está difícil, mas nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Um exemplo. Aqui em casa, estava precisando cortar umas coisas, mas eu sozinha só consegui até 1%. Não recebeste ajuda? Precisei de ajuda. Então a gente tem coisas que a gente precisa de ajuda. Não passe por situações difíceis sozinho. Está passando, pede ajuda. Pede, Senhor, levanta alguém para me ajudar em oração, para andar essa milha a mais com o Senhor, né? E a gente se alegra, mas se alegra porque a vitória é certa. É impossível você andar com o Senhor e ter derrota. Impossível. Sempre, ainda que no nosso ponto de vista possa ser, mas eu não consegui o que eu queria, mas você é vitoriosa. Você é vitorioso. Sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem algum testemunho para contar? Alguma coisa boa? Porque esse aqui que eu li hoje eu achei muito tremendo, né? Pode vir aqui, Mãe. A Mãe tem um testemunho. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Microfone na boca. Mas eu tenho um testemunho para dar para vocês, que talvez não tenha nada a ver com isso aqui. Tem, sim, tem. Porque assim, ó, logo que eu vim para a igreja, eu não tinha ideia nenhuma do que isso é. Um dia eu estou saindo daqui, depois de um culto, e eu tive uma visão da minha neta grávida. Ela era noiva, mas nunca quis casar na vida. E ele queria. Mas eu vi ela grávida, né? E eu disse para ela deu uma gargalhada. E ele ficou com uma carinha tão estranha, né? Mas não disse nada. Passou anos, 2, 3 anos, daí eles iam embora pro Canadá, eles tiveram que casar. Foi pro Canadá. Agora, ela está grávida. E eu comecei a rir dela. Porque o ano passado, quando ela esteve aqui, ela disse pra mim, vó, meu sonho de ter mãe, eu não vou poder ser. Porque ele tem uma doença, como é que é o nome daquilo? Degenerativa. E ele não podia ter filhos, segundo o médico, né? Porque os hormônios eram raros e fracos e caso da doença não podia. E ela, também não ia ter, porque ela tinha o útero virado. Tudo bem. Eu olhei pra ela e ri. Eu disse, mas eu vi tu grávida. Tu vai ter, é um guri. Que benção. E ela assim, vó, acredita, tenha fé. Eu tenho. Pois ela me mandou uma mensagem que quase cai dura. Ela me mandou lá do Canadá uma xícara toda colorida, porque ela disse que eu sou colorida, né? Mandou uma xícara do Canadá com o mapa do Canadá e do Brasil. E uma linha traçando do Canadá ao Brasil. E dizia, bisavó. A mensagem dizia assim, só as melhores vós que são promovidas a bisavós.
Não mandou pra mim. E uma carta que fosse o bebê que tinha dito, né? Que ela ia aprender. Essa criança diz ela assim: a minha mãe disse que eu vou aprender 2 coisas contigo. Que tu faz a comida muito boa, melhor comida do mundo. E outra que eu vou aprender contigo é a viver e ser feliz como tu é. Aquilo me comoveu tanto, porque eu nunca me achei uma pessoa feliz. Eu sei que eu sou. E o coração Mas do ela... neném E hoje, ontem ela me mandou o coração do neném me batendo. Muito emocionante, né? Mas eu pensei, eu não entendi nada que ela mandava naquela carta. Ainda dizia assim, ó. Eu não sei se eu sou menino, se eu sou menina. O que tu acha que eu sou? Qual é a tua ideia? Eu disse nada. Aí, mas daí ela bota embaixo assim, a ecografia e um negócio de menino e outro de menina. Eu desandei a chorar porque eu recente quando ela me mandou isso, mas eu achei que ela estava me felicitando pela outra, né, prima dela que estava grávida. Que ela veio lá em casa me dar a notícia que ela estava grávida. Outra neta, né? Só que ela disse que estava de mês e mês. Aí ela foi no médico, fez exame, tudo nada. Elas são diferentes de 15 dias as duas. A do Canadá ganhou neném no meio de maio. E no fim de maio a outra ganhou. Imagina que bênção, né? Meio dupla. Bênção Agora eu dupla. tenho certeza que a daqui é uma menina. Creio eu. Depois Agora, vamos descobrir. a de lá do Canadá, ela não quer saber, a daqui quer. A do Canadá, eu tenho certeza que é um guri. E eu disse pra ela esses dias, e te prepara, porque daqui mais um tempo tu vai ter uma menina. Porque eu vi a menina caminhando dentro de casa, Glória a Deus. correndo, um cabelinho amarradinho. Descrevi a roupa da menina e como ela caminhava. E ainda eu disse assim, e o guri estava mais atrás, assim, ele deveria ter uns 3 anos. Ele estava mais atrás, brincando com a revistinha. Glória a Deus. Essa é uma das exames que eu tive aqui. A outra, a pastora sempre dizia que quando a gente vem do mercado, a gente ora e abençoa os alimentos, né? Eu sempre esqueci de fazer isso. Eu guardava tudo na geladeira, guardava tudo. Depois eu lembrava, mas eu ia lá e orava do mesmo jeito. A minha despensa está sempre cheia, não termina nunca, não esvazia. E outra Glória coisa, a Deus. é meu gás. Meu gás fez 1 ano, dia 22 de junho. E eu faço comida, eu faço botar lá ele. Não troquei. Fez 1 ano, dia 22 de junho. Glória a Deus. Ele tá firme. E a chama tá alta e bem azul, então ele vai durar um bom tempo. Sim. Vai durar mais 1 ano. Agora eu tô na peleia com a luz. Porque a minha luz tinha achado, mas agora é como se eu subir de novo. Então já tô eu lá. Pois é, isso é ter fé. Exercer a fé. Exercer a fé. Eu não perco. A minha nora foi fazer um trabalho, não recebeu, não pagou, e ela estava desesperada, lá em Santa, né? Eu disse pra ela, tenha fé, mulher. Fica calma, fica tranquila. Aí, eu na hora fiquei brava com ela. Mas daí, a pouco eu respirei fundo e pedi, Deus me perdoa, Senhor, porque eu não podia ter ficado brava. Tá, passou. Fui orar, porque eu oro toda madrugada. Eu fui orar, dobro os joelhos, fui orar e eu pedi, Senhor, faça essa mulher, já que ela disse que também é cristã, pague ela. Ela foi trabalhar porque ela precisa. Essa mulher, a gente achava que ela ia dar uns R$150 para ela, mandou 300. Esse é o nosso Deus. Glória a Aí Deus. ela me ligou assim, ó, Mário, tá acreditando? Eu digo, sim, eu sei. Mas tu não... Eu sei que queria te pagar. Eu tenho fé, disse pra ela. Glória a Deus. Mais do que tu que tá há quanto tempo? Eu tenho muita fé. Uma fé incrível. Eu não é orgulho, eu Tem que sinto te uma... alegra. Eu me alegro porque eu não sei se não estou cometendo um pecado, porque eu tenho certeza que até hoje, deve ser 3 anos que eu estou aqui, cada vez que eu dobro os joelhos e peço uma coisa, Deus me atende. E eu peço uma vez só, e depois eu passo a agradecer, 100%. Porque meu neto, esse que está esperando o bebê, que não podia ter filho,
não ficou com sequela nenhuma. Ele tomou medicação porque o médico mandou. Agora, em janeiro, eles vêm para cá para fazer a bateria de exame de novo, né? Eu sei que o remédio dele saiu R$8.800 na caixinha, por 30 dias. E o estado aqui dá, lá no Canadá, tem que comprar, né? Então, e eu tenho certeza que ele vai curar. Ele não vai mais precisar tomar remédio. Glória a Deus. Não E vai. na cruz o Senhor levou sobre si. Exatamente. E eu sempre digo para ela, tenha fé. Agora, esses dias, ela disse, vó, olha, para que dê tudo certo para mim ir para o Canadá. Para lá, para vir para casa, aqui para o Brasil. Que ela quer vir passar aqui para nós ver ela grávida. Ela quer fazer os exames aqui, quer fazer os exames dele também, né? Eu disse, pode ficar tranquilo. Pode preparar as coisas porque tu vai. Glória a Deus. E mais uma coisa, eu já sei muito tempo que eu não venho na igreja, né, por isso. E a minha família, que era toda desviada, não estão todos ainda cristãos, mas a maioria está. Glória a Deus. A maioria está. Que a minha meia-irmã tem 7 filhos e a maioria dos filhos dela eram todos desviados e ela também. Ela está assim, ó, em cima do muro. Mas os filhos dela, quase todos eles estão na igreja. Tem só 2 que não. Glória a Deus, né? Que tremendo. E é isso que eu queria dizer. E agradecer a Deus, em primeiro lugar, e dar o testemunho para vocês. Que é se a gente ter fé, dobrar os joelhos na madrugada, que tudo acontece. Fico em paz, meus irmãos. Glória a Deus. A irmã aqui contou que teve o filho estava doente, ela orou e ela abriu os olhos e viu um anjo em cima do quarto, né? de madrugada, com as asas abertas, né? E aí depois Deus confirmou para ela no Salmo 91, né? É muito tremendo. E ela ficou impactada com a visão, né? Então, nós temos ficarmos firmes na palavra, na promessa dele. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, vai declarando até você enxergar aquilo se realizar, se concretizar. Não há nada de errado, mas eu lembro que o vovô ainda dizia assim, porque são ondas do Espírito. Quando um monte de gente está orando, pedindo pelo transbordar, etc., do Espírito Santo, vem. E é onda, né? Então, estamos aqui, como se diz, colocando em prática a palavra do Senhor. Aquilo que foi lá em Atos, né, pode ser, ainda depende de nós, né, de declarar, de ter uma vida santificada no Senhor, não deixar para amanhã o dia para orar, não, orar sem cessar. Tu estava falando que a tua neta talvez não pudesse ter filho, né, por causa do teu, o rapaz, né? Aí eu lembrei não lembro mais o nome de uma família lá em Dois Irmãos, que a mulher já tinha perdido não sei quantos bebês. Né? Aí tem um número X, né? Que é até tal número, a partir deles não faz mais inseminação, né? Artificial. Aí a gente começamos a orar com eles. E um dia, eu estava orando na casa dela e disse assim, olha, tu sabe, orei para que Deus curasse, né? Se houvesse alguma coisa no útero dela que curasse, consagramos a descendência. Eu disse, olha, eu ouvi, até hoje eu me arrepio, estava orando por ela e eu ouvi passos e risos de criança, ouvi e vi, eram loirinhos, né? Eu disse assim, olha só, aqui nessa casa, aqui dentro, teus filhos ainda vão correr. RP, passou um tempo, ela teve uma menina e um menino. Deus, é tremendo isso, né? Então, não importa os diagnósticos a gente sabe para orar e cravar na cruz. Era os dois. Sabe, a gente pega e diz assim, ó, se foi consumado, está consumado. Na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Amém. Mais alguém tem algum testemunho? Então vamos orar ao Senhor. Tem várias pessoas nessa época que começam a viajar para os seus familiares, né?
viajam às vezes do país, para fora do país. Que Deus guarde a todos, né? Que os anjos dele acampem ao redor e livre os seus filhos, né? Os que vão viajar de carro, de ônibus, de avião. Que Deus dê grande livramento. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai querido, nós só temos a te agradecer, Senhor. Quão bom e agradável ouvir as tuas maravilhas, Senhor. Que elas ouvir as tuas maravilhas, ler da tua palavra, Senhor, nos encha a alma, Senhor, o profundo do nosso coração de muita alegria, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu nos ouve. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando é algo que não é bom para nós, o teu Espírito Santo nos convence, Senhor. Tu nos conduz com sabedoria a cada dia, Senhor. Renova-nos, Senhor, dentro de nós o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Que a cada dia nós possamos ser mais e mais ousados no teu Espírito Santo para estar aqui na terra realizando sinais, prodígios, maravilhas no nome que é sobre todos os nomes. E este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Abençoe a todos, Pai. Fiquem todos na graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E tenham um fim de semana abençoado. E já vão pensando como vai fazer uma janta, um almoço. Para quem você vai falar do amor de Deus, né? Deus é Deus. Amém, queridos? Pode comprar galeta na escola. Não, eu estou me referindo